Bom dia, amigas e amigos aqui presentes. Quero iniciar fazendo uso do grande expediente, saudar aqui o presidente dessa casa, o vereador Mário Anderson, em nome de todos os vereadores. Faço grande uso do grande expediente, vereadores, amigas e amigos aqui presentes. Inicialmente, para reforçar e ao mesmo tempo sugerir o que foi colocado por mim mesmo nessa tribuna no dia de ontem, a minha preocupação referente a Sangana, onde apresentei um ofício do INCRA garantindo que algumas moradias que estão sendo demolidas por SUAP não pertencem a SUAP, de uma forma arbitrária, de uma forma irresponsável, de uma forma desumana. E aqui, como falei ontem, independente de partidos, nós temos aqui a responsabilidade e a obrigação de defender o interesse do povo cabense. Para isso que o povo nos colocou aqui. E não podemos, nesse momento, abandonar aqueles que, mais do que nunca, precisam do apoio desse modelo. Fazendo aqui um apelo e sugerindo que a Comissão de Direitos Humanos dessa casa, no qual o vereador Josadac Miguel preside, Marco do PS, o relator, e Rio do Peixe, membro, faz parte da mesma. Sugerir aqui que possamos, juntos com a comissão e outros vereadores também que possam, queiram acompanhar, e fazer uma visita o mais rápido possível. Nós temos toda a filmagem da demolição do SUAP, a casa, inclusive, com todos os móveis dentro, o recurso financeiro, pouco ou muito, mas existia, segundo o relato, o morador desapareceu, e é preciso que isso seja apurado. Eu acho muito oportuno, presidente da comissão da Josadac Miguel, que nós possamos fazer esse gesto e visitar aquela família, como também procurar SUAP, para que SUAP possa nos informar e justificar o porquê dessas ações de demolição. Não só foi uma nem duas casas, Jordão. Desde a semana passada, que SUAP vai lá com a polícia e todo dia ele mexe no lar de uma família. Infelizmente, são as famílias carentes, como sempre, que sempre é o mais penalizado nesse Brasil tão injusto. E eu peço aqui o apoio dessa comissão, dessa casa, o vereador Ezequiel, que reside em Sangana, também faço esse convite, para que a gente possa, hoje ou amanhã, dentro da programação de vocês, já possa ir lá, visitar a família, procurar SUAP, inclusive o próprio coordenador da ação, ele falou para os moradores que não adiantava procurar SUAP, apesar de ser SUAP que estava fazendo relação. Procurasse o prefeito, que ele resolvia. Independente de ser orientação ou não daqueles que não querem tomar a responsabilidade para si, de uma forma tão cruel que foi feito ali, eu acho que o Poder Executivo também deve entrar em defesa daqueles que mais precisam, que é o slogan da atual gestão. Tendo em vista que em Sangana existe residência que é cobrada de IPTU. Se é cobrado de IPTU, mais do que justo que a prefeitura também procure se informar, procure, no mínimo, orientar aquela família ou dar o auxílio no momento que eles tanto precisam. Faça esse apelo. Quando eu terminar a sessão, a Comissão do Meio Ambiente, marcamos aqui para conversar. Se nós tivermos a oportunidade também e a sensibilidade da Comissão de Direitos Humanos, a gente puder conversar aqui
rapidamente após essa sessão para marcar um horário e dia mais urgente possível, tenho certeza que não sou eu que vou agradecer. Tenho certeza que aqueles que precisam do nosso apoio vai agradecer muito mais. Conceda a parte ao novo vereador Jordão Miguel. Ao novo vereador Ricardinho, dizer a nossa sensibilidade como presidente de direitos humanos dessa casa, que nós estaremos à disposição, não somente como presidente, mas acredito que toda a comissão, e marcaremos logo após a sessão o dia em que nós devemos estar lá presente. Acho importante primeiro ressoar, saber as razões, para que depois nós possamos ir falar pessoalmente com as pessoas, mas tem o nosso total apoio. Agradeço o apoio desde já e dizer que o nosso papel é esse, é defender o interesse da população, independente de bandeira partidária. Segundo posicionamento meu aqui nessa tribuna, referente a um tema que já vem sendo colocado aqui, outros momentos, desde o ano passado e agora com a veemência por vereadores que passaram, referente ao abastecimento de água da cidade. Ontem eu coloquei aqui que seria e que é preciso que essa casa possa se unir, os 17 vereadores, e sugerir e apresentar e convidar e apelar ao governador do estado de Pernambuco, senhor Eduardo Campos, uma audiência, porque, como falei ontem, não dá mais para procurar presidente de Compesa, para procurar gerente regional de Compesa, porque sempre a conversa é a mesma. E quem é que não lembra, repito, que o governador colocou no discurso da eleição agora de outubro na Coab? Disse: vale, os problemas pequenos você resolve e os grandes deixa comigo. Eu acho que essa questão da água é um grande problema. Então é preciso que nós possamos nesse momento cobrar quem é a responsabilidade do governo do estado, do governador, e uma promessa sua do palanque que temos gravado e que rodou no carro de som durante o período da campanha, para que a gente chame a responsabilidade e se coloque à disposição, priorizando a nossa cidade. Quero aqui dizer que isso não é apenas uma audiência que apenas os vereadores participam, não. Nós temos que convidar Everaldo Cabral, que teve a grande votação aqui na cidade do Cabo, o Betinho Gomes, que é deputado do Cabo de Santo Agostinho, convidar a Mário Gouveia, que veio aqui e teve mais de 4.000 votos, convidar aqui o pastor Adalto, que teve mais de 5.000 votos, convidar aqui o Cleiton Costa, que teve quase 10.000 votos, convidar aqui o deputado federal Sérgio Guerra, que teve 5.000 votos, convidar aqui o deputado federal Fernando Ferro, que teve seus 4.000 votos, convidar aqui o Eduardo Afonso, que teve quase 20.000 votos, convidar aqui o Danilo Cabral, que teve 20.000 votos, convidar aqui o Inocêncio Oliveira, que teve 3.000 votos, convidar aqui e chamar a responsabilidade desses que vêm aqui em nossa cidade, só pegar o voto e vai embora. Próximo ano eles estão de volta. E a gente vai aqui, mais uma vez, servir com um cabo eleitoral para esses que chegam aqui prometendo o céu e a terra e dizer que a porta do seu gabinete está aberta para toda a população. Na maioria das vezes não está aberto nem para nós, vereadores, que fomos cabos eleitorais deles, que fomos na casa do cidadão dizer que era bom. E o momento agora da cobrança da população não é na porta do deputado, não, é na minha porta. Como foi lá, algum morador de Garapu, um balde, uma lata d'água, na minha porta, como se eu fosse o dono da Compesa, como fosse a responsabilidade apenas minha. É preciso que a gente possa ter aqui a responsabilidade, a humildade, a coragem, a determinação de cobrar essas figuras que veio aqui dizendo que iria ajudar o cabo. E vou dizer mais. Estamos aqui caminhando, protocolei hoje um requerimento que diz o seguinte: reitero os termos previstos nos artigos do regimento interno dessa casa, que a mesma oficialize a solicitação de audiência com o governador do estado, senhor Eduardo Campos, para discutir a deficiência no abastecimento de água no Cabo de Santo Agostinho. O objetivo é trazer esclarecimento e trocar ideias
na busca de soluções para esse problema que tanto prejudica a qualidade de vida dos cabeças. Temos aqui a justificativa que não é preciso ler, mas dizer que estamos oficializando. Quero aqui contar o apoio dos meus pares para a próxima sessão, que vai entrar em votação esse requerimento, para que seja aprovado, para que cada um de nós aqui possamos articular os deputados que nós apoiamos e pedir que junto a essa casa eles possam articular essa audiência do governador. Porque eu tenho certeza aqui, presidente Mário Anderson, que apenas no ofício dessa casa ao Palácio do Governo, para se tratar do abastecimento d'água, eu tenho certeza que nós não seremos atendidos se não tiver uma articulação política por trás. Porque o governador sabe da situação que o Cabo passa. O governador colocou aí muitas vezes seu palanque, dizendo que em sua gestão não iria existir racionamento d'água na região metropolitana. Pelo contrário, o Cabo está com sede. A mídia já mostrou, já foi denunciado aí há meses, há dias, e até agora nenhuma providência foi tomada. Eu quero aqui fazer esse apelo, convidar a Associação Comercial, convidar o Conselho de Pastores do Cabo, convidar o Rotary Club, convidar a maçonaria, para que a gente possa, juntos, unidos, ser mais forte e conseguir garantir a água que é direito de todos e que o povo da nossa cidade não tem esse direito. Muito obrigado pela oportunidade e também quero aqui parabenizar o deputado Beto Gomes, que ontem, no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, fez o seu pronunciamento de uma luta que já tinha sido há meses atrás, de lutar em tentar viabilizar, reduzir a conta d'água. E essa vitória está sendo consolidada, inclusive a mídia já está divulgando, não foi apenas pela luta de Beto Gomes, não. Foi uma luta de várias forças, mas é preciso que a gente tenha aqui a grandeza de reconhecer daqueles que, no mínimo, usam a tribuna para defender o interesse do povo do nosso estado, da nossa cidade. Muito obrigado, meu amigo.